Quem medita, age melhor. Acolho você para mais o encontro de fé. Estaremos hoje falando sobre o último momento da nossa vida, este dia ímpar na nossa existência. Quem pensa na morte vive melhor. Estamos iniciando agora mais um Meditação, mais que um programa, uma experiência de fé. O tema de hoje não agrada a muita gente, mas Santo Afonso vai dizer que é um dos temas mais importantes, pensar na morte, porque é a única certeza que temos. Mas acredito que você vai entender a reflexão proposta para o nosso encontro de hoje. Então vamos às palavras e ensinamentos de Santo Afonso. O texto, pode anotar no seu caderninho do Meditação, está em Provérbios 11, versículo 7. Gente, é preciso pensar no nosso último dia. Eu escutei um pregador, se não me engano, foi Raniero Cantalamessa. Ele dizia que o dia mais importante da nossa vida é o último dia de vida. Porque é neste dia que nós faremos uma revisão da vida e veremos se nós vivemos ou passamos por aqui. Então a importância deste último dia. Morre-se como se vive. Provérbios 11, 7. Morto o homem ímpio, não restará mais esperança alguma, e a expectação dos ambiciosos perecerá. Ou seja, e assim nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, nós só podemos fazer algo para a nossa vida eterna até o momento da morte. Hora que você morreu, acabou. Não podemos fazer mais nada. É como um livro. Cada página é um dia. Quando você viver o seu último dia, eu queria arrumar, eu queria escrever mais. Não, a morte encerra. Eu só posso escrever a minha história enquanto eu estou vivo. Depois da morte, apenas entregá-la a Deus. Por isso, a importância deste último dia de vida. E que nós preparamos este dia já no aqui e no agora. Olha como que Santo Afonso começa essa meditação. Que loucura! Olha aí, está chamando a gente doido. Tem muita gente louco. Que loucura! Por amor aos miseráveis e breves prazeres de tão curta vida, correr o risco de uma morte desgraçada e com esta precipitar uma eternidade desgraçada? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Como que muitas pessoas abrem mão da eternidade por poucos anos de prazer? Vive ali aquele prazer de 30 anos. Tem gente que tem uma vida mais longa e muito prazerosa, mas por mais que se viva, é muito pouquinho para perder a eternidade, não é não? Se agarrar a tanta coisa pequena, tanto pecado, tanta mazela, e abrir mão de toda a eternidade, Santo Afonso fala, louco, quem faz isso é doido. Ou não acredita na vida eterna. E se não acredita na vida eterna, o inferno já não acredita há muito tempo. Que a primeira coisa que a gente elimina no mundo espiritual é o mal. Ah, não, eu não acredito em diabo, eu não acredito em inferno, eu acredito só
em Deus, só no reino dos céus. Quando essa pessoa começa a levar uma vida totalmente desregrada, o que ela vai dizer? Eu não acredito no reino dos céus também mais não. O importante é ser feliz aqui embaixo. O máximo de prazer no menor espaço de tempo. Puro hedonismo, pura sedução. É assim que tem gente que vive. Aí Santo Afonso vai dizer, que loucura, hein? Que loucura você, por pouco tempo de prazer, abrir mão da sua eternidade. E é isso que as pessoas estão fazendo. Estão trocando a eternidade no céu por momentos de prazer na terra. E ele continua a reflexão. De que importância é o último momento? A última respiração? O último cair do pano sobre o teatro do mundo? Vale uma eternidade? Ou de todas as alegrias? Ou de todos os tormentos? Uma vida ou sempre feliz ou sempre desgraçada? Anote no caderninho. Quem pensa na morte vive melhor. Você tinha pensado isso? Já tinha pensado nisso? Fala a verdade para o padre aqui. Quem pensa na morte vive melhor. Uns aí já falaram, Deus que me livre, pensar na morte, ó, bate na madeira, pensar na morte. Esse é o problema de muitos cristãos, que como não pensam na morte, acham que essa vida é para sempre. Se você não pensa na morte, é porque nós achamos que não vamos morrer. E para o cristão, pensar na morte não é um momento de tristeza, já é o início de uma eternidade, porque quando eu penso na morte, eu estou sentindo a minha vida. Olha, quando eu penso na morte, eu dou sentido à minha vida. Por isso que vive aí tanta gente sem sentido. Um bando de zumbi andando aí, ó. O que é esse zumbi? O que você está fazendo da vida? A minha vida é trabalhar, comer, dormir, final de semana, curtir e esperar a segundona. É só isso. Não tem um transcendente, não tem uma fé, não tem uma religião, não tem uma vida espiritual, não pensa na morte. Quem pensa na morte vive melhor. Exatamente. Exatamente. Olha o que vai dizer Santo Afonso. Até um pagão, Antístenes, a quem perguntaram qual era a melhor sorte que uma pessoa teria neste mundo, ele respondeu, uma boa morte. Misericórdia! Se até um pagão sabe que ele quer uma boa morte, gente, e nós cristãos? Eu estudei filosofia no seminário arquidiocesano de Mariana, e lá tem uma grande, bela devoção, Nossa Senhora da Boa Morte. Os antigos rezavam muito, né? Oh, meu Deus, dá-me uma boa morte. Porque aquele momento ali eu vou te contar, viu? Não é fácil não, não é brincadeira não, como dizem aí. Você acha que morrer é fácil? Você acha? Você está lá sentindo a morte chegar? Não, então Senhor, dá-me uma boa morte. Rogai por nós, ó Maria, nós que somos pecadores agora e na hora de nossa morte. Todo ser humano busca uma boa morte, até alguém que não tem fé.
uma boa morte. Que dirá, pois, um cristão que sabe que pela fé, que então comece a eternidade, de forma que lhe cabe uma das duas sortes, ou a que traz eterna alegria, ou eterno sofrimento. Se esse Antístenes, que é um pagão, já queria uma boa morte, ele nem acreditava na vida eterna, ele queria só morrer bem. E nós que somos cristãos, que sabemos que não é apenas um morrer bem, mas é começar uma eternidade. Começar uma vida plena com Deus. Ou começar o inferno. Começar uma vida toda longe de Deus. Então é muito importante o último dia de vida. E sabe quando é que eu começo a preparar o meu último dia de vida? No hoje, no aqui e no agora. Eu estou durante a minha vida construindo o meu último dia. Quando chegar lá, vai ser consequência do que estamos vivendo hoje. Eu faço as minhas escolhas e as minhas escolhas me fazem. E geralmente é no último dia de vida que vem os grandes arrependimentos. Oh, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não visitei fulano? Por que já foi, né? Já era. É no último dia que vem a saudade, o remorso, a dor. Por que isso? Porque não preparar o último dia. Entendeu que quem pensa na morte vive melhor? Por isso. Olha, é uma reflexão interessante e necessária para todos nós cristãos. Nós vamos para um pequenino intervalo e nós voltamos continuando esta reflexão tão bela de Santo Afonso. Eu quero contar no retorno uma história engraçada que aconteceu comigo no cemitério de Itaúna, porque quem não pensa na morte não vive tão bem assim. Fica comigo, voltamos já já. Quem pensa na morte vive melhor. Foi assim isso que nós refletimos na primeira parte deste programa. Eu fui coroinha em Itaúna durante anos. Eu era tão pequenininho, eu acho que eu era um dos menores coroinhas da época. Até eu fiquei tão feliz que o padre amarrou na minha cintura um símbolo, que é um cordão, para fofar a minha túnica, com medo de eu tropeçar na barra e cair. Tão pequenininho que eu era. Eu ajudava e queríamos tudo. E um dia que eu fiquei impressionado, foi numa missa de finados e que eu fui escalado para ajudar no cemitério de Itaúna. Claro, criança não quer saber muito de cemitério, né? Mas chegando no cemitério, muitas pessoas, ali a missa, faltava um tempinho, eu caí na bobagem de olhar assim para cima. Havia até hoje tem um arco na entrada do cemitério e tem duas caveirinhas, uma da direita e uma da esquerda. A da direita está assim, e a da esquerda. E estava escrito uma frase em latim. Como eu era muito criança e não sabia latim, nem interpretei a frase. Fui para o seminário e eles me ensinaram latim. E depois de jovem voltei lá e não é que a coisa era séria. O que é que uma caveirinha estava falando para outra? O que está escrito neste arco? Uma caveirinha diz assim, para quem está olhando para ela:
eu já fui o que tu és. E a outra responde, tu serás o que eu sou. Falei, misericórdia. E é uma verdade, é uma verdade. Pessoas que hoje estão aí cheias de saúde, andando, trabalhando, divertindo. Depois da morte, um punhadinho de pó, um esqueleto. Lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar. Então a importância, gente, de preparar a vida eterna, a importância de pensar na própria morte não nos traz sentimentos ruins, pelo contrário, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui de passagem. Jesus, quando vê que vai chegando a sua morte, ele vai rezar, por que está angustiada, ó minha alma? Se foi para isso que eu vim. A morte é tão certa como o ar que agora respiramos. E ela tem uma memória fantástica, viu? Padre, quem tem a melhor memória do mundo? A morte. Por quê? Ela nunca esqueceu de ninguém. Você não vai ver na rua. Quantos anos você tem, meu chapa? Oh, quantos anos? 372. Nossa Senhora, você está velho demais. 300 anos, a morte esqueceu de mim. Você não vai ver ninguém assim. Por quê? Ela não esquece de ninguém. Ricos e pobres, reis e plebeus, governantes e governados, todos vamos morrer. É por isso que precisamos preparar este último dia. Espero que seja o último dia de uma eternidade feliz. Santo Afonso continua. Olha que interessante. Se colocasse num saco 2 bilhetes, um com a palavra inferno, o outro com a palavra céu, vida eterna, e te estendesse o saco e falava, tira uma das duas. Certamente o ser humano iria torcer para tirar o direito de ir para o céu. Você entende? Céu ou inferno? Não, meu Deus, deixa eu tirar um papelzinho. O que é céu? É céu. Ninguém quer inferno. Não, eu quero ir para o inferno. Me dá uma palavra. Não, pelo contrário, nós queremos Deus. Nós queremos vida. Então, se num pequeno jogo desse, e Santo Afonso quem diz, eu estou buscando o céu, por que eu vou viver uma vida que mereça o inferno? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, eles estão pintando um Cristo bobo, um Deus bobo, tanto faz a sua vida, todo mundo vai para o céu. Não estou falando o nome não, mas é interessante. A morte de certos artistas nunca foram numa missa, nunca fizeram uma oração, levaram uma vida totalmente longe de Deus. Aí o artista morre. Quais são as charges? Ele vestido de anjo, ele pulando de nuvem em nuvem. Na cabeça do povo, o céu é continuação desta vida para todos. Não importa o que você faça, não importa em quem você creia, morreu, está no céu. Então precisamos preparar com atenção este último dia. O dia em que estaremos abertos a esta realidade. Santo Afonso continua. Do instante que se avizinha, depende a minha vida ou a minha morte eterna. Vai ser decidido se serei feliz para sempre ou desgraçado para sempre.
Tudo isso acontece quando? No último dia. No último momento da vida. São Bernardino de Sena, vai citar aqui Santo Afonso, consta que um príncipe, olha que interessante, um príncipe, ao expirar, disse muito chateado: eu que possuo tantas terras, em um dos maiores palácios do mundo, não sei qual será a minha morada, se a morte vier esta noite. Que tristeza, gente. Que tristeza. Um homem tão rico, tão poderoso, mas que não alimenta a alma. Não enche o espírito. Ele fica pensando: nossa, se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu ou para o inferno? Não sei, eu não sei. Que vida é essa? Uma vida de jogo? Vamos jogar a roleta da vida. Joga a bolinha com o seu nome, ó. Se caiu bem, se não foi. Não, gente. Não podemos viver assim, não. Santo Afonso vai dizer para todos nós que uma vida de espiritualidade, ela tem que pensar na morte, e toda missa que nós participamos, o padre fala isso. Você fica voando na missa ou você reza? Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A igreja fala: se prepara, a morte vai chegar. Se acreditas que hás de morrer, que há uma eternidade e que só se morre uma vez, por que não tomas a resolução de começar desde já a fazer tudo o que puderes para alcançares uma boa morte? Olha a pergunta de Santo Afonso. Nós que acreditamos na vida eterna, nos bens eternos, por que a gente não começa agora a se preparar para uma boa morte? Confessando, comungando, adorando. Ele termina dizendo: procura remediar em tempo e decide a dar-te a Deus com todas as veras. Começa desde já uma vida que não te aflija, mas console na morte. Aplica-te à oração, frequenta os sacramentos, evita a ocasião perigosa, e, se preciso for, segura enfim a tua salvação eterna. Insiste, de modo que assegure a sua salvação. Para tudo isso, não há preocupação exagerada. Gente, entenda isso. Nunca é exagerado pensar na morte, porque vamos morrer mesmo. A loucura não é a pessoa que reza pensando na morte, é a pessoa que não pensa. Os grandes santos deram este conselho: queres ser melhor? Pense na morte. Pense na tua morte. E mais, pensa aonde queres passar a eternidade. Onde você quer passar a sua eternidade? Eu quero passar a minha eternidade com Jesus no céu. Ah, padre, pois por mim tanto faz. Você quer passar a sua eternidade no inferno? Então não pense na morte. Viva só com prazer, só com farra, só com coisas perecíveis. Esta é a preocupação de Santo Afonso. Que o último dia da nossa vida seja preparado durante
toda a nossa vida. Que o último dia da nossa vida seja preparado durante toda a nossa vida. Parece paradoxo, mas não é. Escreva no seu caderninho. Já falei muita coisa que você já anotou, certamente. Mas essa é muito importante. Pensar na morte coloca significado à minha vida. Anote isso. Quando eu penso na morte, eu encontro o significado da vida. Espero que o nosso encontro de hoje, que é um tema para muitas pessoas pesado, mas é um tema da espiritualidade. Santo Afonso trabalha várias vezes, claro, com óticas diferentes, o tema da nossa morte. E devemos viver assim e pensar assim. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Preparemos durante toda a nossa vida uma boa e uma santa morte. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.